Este aqui é o canal Coração Tricolor, eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu estou aqui para comemorar e celebrar com vocês um mês da conquista da Libertadores da América. Dia 4 de novembro, exatamente um mês atrás, hoje 4 de dezembro, portanto um mês atrás, hoje faz o nosso primeiro aniversário de um mês aí de conquista dessa Libertadores de 2023. E também estou aqui para celebrar e agradecer por eu ter conseguido chegar a 1000 inscritos aqui neste canal. A conquista dessa Libertadores este ano, que hoje faz um mês, pelo Fluminense, foi muito importante. Muito importante porque o Fluminense até 1952, ou seja, até o Fluminense nos seus primeiros 50 anos, o Fluminense foi muita coisa. O Fluminense era o número 1 do Brasil e em duas ocasiões, nesse finzinho de seus primeiros 50 anos, foi o melhor do mundo. Tanto recebendo a Taça Olímpica de 1949, que era uma premiação, então é muito importante assim, porque o Fluminense até os seus 50 anos, em 1952, ganhou essa Taça Olímpica, que é o reconhecimento que foi dado pelo Comitê Olímpico Internacional ao Fluminense. No ano de 1949, o Fluminense foi a instituição que mais fez pelos esportes no mundo. Então isso é um reconhecimento que as pessoas não têm noção. Não tem noção. E em 1952, ano em que o Fluminense completou 50 anos, ele foi campeão da Copa Rio, que é o nosso mundial de clubes verdadeiro, mas não válido. É o que eu digo aqui, volta e meia, a diferença entre verdade e validade. É verdade que o Fluminense conquistou o mundial de 1952 através da Copa Rio, mas não é válido. Não é válido porque não é reconhecido pela FIFA. Não é reconhecido pela FIFA, mas a FIFA reconhece que o Fluminense ganhou um torneio chamado Copa Rio em 1952, que era um torneio mundial. Então a FIFA reconhece, mas não valida, não dá a chancela de oficial para o Fluminense. Basta vocês pesquisarem que vocês vão ver o que é um pouquinho mais diferente do confronto contra o que eu sempre falo aqui, não é? Que esse ano nós podemos ser não bimundiais em 2023, mas trimundiais, porque em 1975 o Bayern de Munique, base da seleção da Alemanha Ocidental, campeã da Copa de 74 e que destroçou o carrossel holandês de Johan Cruyff, o Bayern de Munique com Sepp Maier, Beckenbauer e Gerd Müller resolveu não jogar contra o Independente. Não é que não tinha data, não. Não é nada disso, isso é conversa fiada. Eles queriam vir no Maracanã fazer o tirateima contra o Fluminense, para ver entre eles, ao menos eles 22, saberem que era o melhor. Não é? Foi coisa lá, do Paulo César Caju, ligando para o Beckenbauer, Carlos Alberto Torres. Eles se conheciam, se davam, eram amigos. Então, eu vou dizer uma coisa aqui rápida para vocês. Eu estudei com a irmã do Carlos Alberto Torres, em 1985, eu era da turma dela, não é? E eu estava ouvindo ela, sentava do mesmo lado, não tínhamos grandes amizades nem nada, mas ela sentava, ela fazia parte da mesma turminha que eu. Então eu escutei ela falando que o Beckenbauer ligou para o pai dela. O pai dela era o Carlos Alberto Torres, né? Que naquele ano, inclusive, dirigia o Fluminense. Bom, então, quer dizer, eu estou dizendo tudo isso para dizer que o Fluminense, até seus 50 anos, em 1952, era mundialmente reconhecido. O Fluminense, quando entrou em decadência, eu me lembro perfeitamente do meu avô falando ali, naquela época horrorosa, 98, quando o Fluminense foi para a Série C, não é? Foi rebaixado para a Série C. Meu avô falando, meu Deus do céu, como pode uma coisa dessa? Antigamente tudo era Fluminense. Vinha um estadista aqui, um presidente de outro país, é o Fluminense que vai receber. Vinha um rei, é o Fluminense que vai receber.
a recepção vai ser nas Laranjeiras, vinha um príncipe, a recepção vai ser no Salão Nobre Fluminense, não é? Vinha o Papa, né? A recepção vai ser no Salão Nobre do Fluminense. Aliás, o Palácio Guanabara, para quem não é do Rio, que é onde fica o governador do estado do Rio de Janeiro, é ao lado do Fluminense, ao lado da sede histórica do Fluminense, e reza a lenda que tem uma passagem lá, subterrânea, né? Reza a lenda, aliás, que o Horta comprou o Rivelino dando um cheque sem fundo para o presidente do Corinthians, Vicente Mateus, e quando ele foi lá cobrar, o Horta fugiu para o Palácio Guanabara por essa passagem secreta. Reza a lenda, não é? Bom, então assim, eu acho que essa Libertadores foi fundamental para o Fluminense, porque pegando aí de 1953 até 2002, o Fluminense ainda era um clube gigante, mas que aos poucos foi ficando apenas grande, e nós sabemos que depois daquele time da máquina, o Fluminense, que ali era gigante, desceu uma ladeira muito íngreme, moral, não é? No sentido de passar ali em poucos anos de gigante mundial, reconhecido mundialmente, que era o time da máquina, para um time que pouquíssimos anos depois, 3, 4 anos depois, 1980, estava ali quebrando o tetra, quebrando a sequência de campeonatos cariocas, que o campeonato carioca era o campeonato mais valioso do Brasil e um dos mais vistos e conhecidos no mundo. Estava ali o Fluminense em posição de a zebra, impedindo o grande Flamengo de ser tetracampeão, que aliás o Fluminense é tetracampeão e o Flamengo não. Então depois a história do Fluminense ela vai melhorando um pouquinho, o Fluminense rapidamente se recupera a partir de 1980, um jogador muito importante, acho que assim, um grande ídolo tricolor, que é o Delay, estava nesse time de 1980, junto com o remanescente da máquina, por sua vez, que era Edinho, e o Delay, o Edinho ainda fica até 1982, mas o Delay, ele não sai do Fluminense, e ele fica para a formação do time de Assis e Romerito em 83, tricampeão carioca, que foi uma grande façanha de gigante, e campeão brasileiro. Aquele time de Assis e Romerito, até 2002, é o último grande time que representa ali com o presidente Manuel Schwartz, por isso que o Fluminense até adotou esse nome do presidente Manuel Schwartz, que até então era o maior presidente da história do Fluminense, e agora eu creio que seja o Mário Bittencourt, pela conquista da Libertadores, mas desde o Tri de 1985 para cá, que o Fluminense passou a ser sistematicamente desrespeitado e achincalhado. Eu me lembro que já em 1986 o Fluminense perdeu um jogo para o São Paulo, estava sem o Romerito, o Assis também, 85, jogou pouquíssimas partidas, acho que 7 partidas só no Campeonato Carioca de 85. O falecido René, que morreu de Covid, infelizmente, era o titular, porque o Assis já não tinha condições físicas, e a imprensa paulista dizendo que o Fluminense era um timinho sem o Romerito. Então ali, rapidamente, já começaram a pegar no pé do Fluminense e destratar o Fluminense. Até que, aqui no Rio de Janeiro, houve o episódio do Caixa d'Água, não é? Que é o segundo presidente da federação, o primeiro presidente da federação de um campeonato aberto e outros times de fora da antiga Guanabara. Quem venceu foi o Fluminense em 1976. E o primeiro presidente desta federação de esportes do estado do Rio de Janeiro, Otávio Pinto Guimarães, nunca fez nada contra o Fluminense. Então, quando assumiu o Caixa d'Água e o Eurico Miranda era vice do Vasco, os dois se uniram, e eu me lembro até hoje perfeitamente que disseram: enquanto nós estivermos aqui, o Fluminense não ganha mais nada. E assim o Fluminense quase ficou 10 anos sem ser campeão. Ficou de 1985, não é, até 1995, quando, com o gol de barriga do Renato Gaúcho, não é, foi o campeão carioca de 95, novamente aí uma pedra
no sapato do Flamengo, atrapalhando a festa do centenada do Flamengo, né, que era centenário, passou a ser centenada, para vocês perceberem o tamanho ainda do Campeonato Carioca, a valorização do Campeonato Carioca. E isso custou caríssimo, que o presidente Kleber Leite deu o troco no Campeonato Brasileiro de 96, fazendo corpo mole e botando o goleiro reserva para que o Flamengo perdesse para a Bahia aqui no estádio da Gávea, o jogo, se não me falha a memória. E então o Fluminense, todos vocês sabem o que aconteceu, até 2002 virou um time pequeno, não é? Que vai para a Série C. Mas a sua alma de gigante fez com que ele fosse o único time capaz de ir até a Série C, ter o Parreira, atual campeão do mundo. Parreira foi o último campeão em 1994, tetracampeão brasileiro, e 5 anos depois estava dirigindo o Fluminense na Série C. Onde você vê Tite declarando amor pelo Corinthians, dirigindo quem agora? E nem campeão pelo Brasil foi. Agora o Parreira tem amor ao tricolor, foi dirigir o Fluminense na Série C. Então o Fluminense era um pequeno com alma de gigante, essência de gigante. O Fluminense nunca perde. E é o único que sai para ir subindo calmamente, degrau por degrau, a escada, subindo, até ser campeão da Libertadores em 2023. Algum outro clube faz isso? Me digam aqui, por favor. Algum outro clube? Eu sei que, por exemplo, a história do Grêmio é parecida com a do Fluminense nesse sentido. Os tricolores do Sul, os gremistas, falam isso. Tudo é difícil para o Grêmio. Assim, é muito parecido com o Fluminense, né? Nada é fácil para o Fluminense. A diferença é que eles encararam no Mundial o Hamburgo, não é? E nós vamos encarar o Manchester City. Eu sempre disse isso para o meu filho. Se nós um dia formos de novo para o Mundial, disputar de novo o Mundial, vamos pegar uma pemba assim. Manchester United com tipo Manchester United com Cristiano Ronaldo, ou então com Beckham e Cantona, o Barcelona do Messi, vai ser uma coisa assim. Vamos pegar o Manchester City do Haaland. Mas mesmo assim temos totais condições de sermos campeões do mundo. Bom, parabéns Fluminense, contei aqui brevemente essa história heróica do Flusão, que culminou na Libertadores, brilhantemente conquistada, contra tudo, contra todos, fora de campo, dentro de campo, o Fluminense conseguiu essa Libertadores. Só quem é tricolor sabe como isso foi duro, foi difícil. Só quem é tricolor sabe a dificuldade, como nós sofremos para conseguirmos essa taça. Finalmente conseguimos tirar isso da cabeça, porque esse peso de cima de nós, de termos esse título oficial, porque o Fluminense foi acorrentado. O Fluminense foi acorrentado por seus adversários, por seus rivais e por seus inimigos. É isso que fizeram com o Fluminense. Acorrentaram e botaram o Fluminense numa masmorra. Mas o Fluminense conseguiu se libertar e hoje está coroado como o rei das Américas. E como diria Zagallo, vocês vão ter que engolir isso. Então, o Fluminense é enorme, o Fluminense é imenso, o Fluminense é gigante, o Fluminense é eterno. E é o atual detentor da Libertadores, que tem tudo a ver com o Fluminense. Glória eterna! Parabéns, Fluminense. Parabéns, elenco do Fluminense. Parabéns, Germancano, ídolo máximo nosso agora do Fluminense, já na história do panteão dos deuses tricolores, junto com Fernando Diniz, Mário Bittencourt e toda a torcida tricolor. Inclusive eu, que também venho aqui agradecer pelos 1000 inscritos. Agradeço muitíssimo a vocês, a cada um de vocês que está inscrito aqui neste canal, tendo paciência comigo, com os problemas estéticos do canal, eu sei, mas eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, gostaria de agradecer também a minha esposa, que sempre me deu força aqui. Isto aqui eu faço por amor ao tricolor, mas eu prefiro fazer isso aqui. Porque o Fluminense, desde 1965, que eu nasci, que eu sou tricolor, já nasci tricolor. Primeiro que eu nasci em Niterói, quem nasce em Niterói não é carioca, é fluminense. Então já nasci fluminense. E também, como parafraseando Nelson Rodrigues, não citando,
ser tricolor é um acontecimento de fundo metafísico e que nos agrada muito, que já estava pré-determinado desde outras encarnações. Então, eu sou tricolor. Então eu prefiro fazer isso aqui, prefiro ganhar dinheiro aqui, trabalhar aqui, prefiro, do que no meu emprego de professor, apesar de gostar também. Mas são duas coisas completamente diferentes. Amor, eu tenho tricolor. Gostaria de agradecer ao meu filho Renato, esse canal aqui existe desde 2019. O meu filho, desde 2020, na segunda live que eu fiz, ele já participou, né, com 10 anos de idade. Então, ele sempre me deu força e hoje em dia ele me ajuda aqui e em outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Então, muito obrigado, meu filho, pela força também e pela ajuda que você me dá aqui no Coração Tricolor. Gostaria de agradecer ao meu primo Jojo, que também, desde o início, sempre colaborou com o canal nas lives e nos comentários, desde 2019. E também ao Rock Drigo, que é outro inscrito no canal, que desde 2019 está aqui inscrito, e é um cara que sempre faz comentários pertinentes, de muita sagacidade, e não dá uma bola fora. E o Rock Drigo é um cara que tem entrado assim no canal Sentimento Tricolor, no canal do José Ilan, ele participa das lives, e eu só vejo os comentários do Rock Drigo como os comentários que ele fazia quando eu fazia live. Não dá uma bola fora, os caras param para ler o comentário dele e concordar. E aqui também nos comentários dos meus vídeos também. Rock Drigo, muito obrigado pela força, pela divulgação desse canal que eu sei que você faz, não é? E gostaria de agradecer também aqueles que divulgam o meu canal e que eu nem faço ideia. Enfim, aos meus 1000 inscritos agora, muito obrigado de coração, obrigado pela paciência, obrigado por optarem por este canal com deficiências técnicas, com deficiências visuais, estéticas, mas e que vocês optam por um canal com conteúdo. E eu prometo melhorar, já tentei comprar um microfone, segui a dica de um youtuber, o microfone era horroroso, abafado, pior do que este som aqui. Depois é que eu comprei o microfone, é que eu vi uma outra youtuber falando que o microfone não prestava, depois que eu tinha comprado. Então vamos pouco a pouco melhorando. Eu vou tentar uma iluminação melhor, prometo, comprar outro microfone, tentar comprar uma câmera. Pouco e pouco vamos chegando num ambiente estético que mais agrade aos olhos tão exigentes da torcida do Fluminense Futebol Clube, campeão da Libertadores 2023 e, quem sabe, campeão do mundo. Tricolores, torcida do Fluminense, muito obrigado pelo apoio. Parabéns a todos nós por um mês da Libertadores. Pela glória eterna. A bênção João de Deus. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.